No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin que vem subindo, então é aquela atualização clássica aqui no canal sobre o preço de vários ativos, incluindo Bitcoin, incluindo câmbio, dólar, real, bolsa e alguns indicadores, alguns gráficos, alguns dados aqui para que vocês possam entender melhor o que está acontecendo. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje então, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin, eles têm cartão cashback em Bitcoin e várias soluções bitcoinheiras, então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Então um dia bastante interessante, o Bitcoin sobe mais de 4% em dólar no momento que eu estou gravando esse vídeo, o que é bastante interessante porque a gente viu aí nos últimos 5 dias uma queda brutal no preço do Bitcoin. Então o preço do Bitcoin caiu aí em torno de 10%, chegou em 110 mil dólares, e é até estranho dizer, né, pô, o preço despencou para 110 mil dólares, porque historicamente acima de 100 mil dólares sempre foi, né, um sonho distante aí para os bitcoinheiros, mas enfim, o fato é que o fundo de hoje, aliás, o topo de hoje será o fundo de amanhã, certo? E é exatamente isso que estamos vendo para o Bitcoin. Bom, disclaimer clássico que a gente sempre faz no canal é que isso não é uma dica de investimentos, por óbvio, então eu menciono isso em todos os vídeos, mas é algo que eu tenho que mencionar aí frequentemente. Voltando para o vídeo aqui, então, a ideia é trazer algumas informações para que vocês possam entender melhor o que está acontecendo. O preço subiu bastante no dia de hoje, 4,29%, e o que aconteceu, na verdade, foi uma liquidação massiva, quase que uma das maiores aí dos últimos anos, na verdade, de fato, uma das maiores dos últimos anos, uma liquidação de posições alavancadas em Bitcoin. Então imagina só, você tem uma posição alavancada em Bitcoin, você é liquidado, certo? Ou seja, perde a sua posição e logo depois o preço começa a subir. Isso aconteceu recentemente, quando o Bitcoin atingiu aí uma máxima histórica, né? Então, enfim, cuidado aí com a questão da alavancagem. Muitas vezes a ganância faz com que você possa perder aí muito no longo prazo. Então, tem aquela máxima do Bitcoin que é Stay Rumble and Stack Sats, né? Então, cuidado com isso. Esse aqui foi o dia em que a liquidação brutal aí aconteceu. Mais de 16 bilhões de dólares liquidados aí nessas exchanges que estão na tela. Vocês podem ver nesse gráfico que é uma liquidação brutal. E, então, foi durante esse período que o preço do Bitcoin caiu bastante. Isso já tinha acontecido aqui recentemente, né? Com uma queda recente do preço do Bitcoin, então essas posições todas foram liquidadas e agora o preço voltou a subir, e conforme o preço vai subindo, algumas posições aqui de short estão sendo liquidadas, né? 413 milhões de dólares aí liquidados enquanto o Bitcoin vem subindo. Então cuidado aí com a ganância, cuidado com posições alavancadas. Você de repente não precisa inventar muita moda aí para tentar ganhar mais dinheiro. Isso acontece aí com shitcoins. Às vezes o pessoal acredita que vai ficar muito rico com a próxima shitcoin, mas a verdade é que o Bitcoin que se propõe a resolver de fato o problema do dinheiro, e o resto acaba sendo quase como um cassino, certo? Então um cassino onde as moedas vêm e vão, mas na verdade a principal restauração monetária, digamos assim, é o próprio Bitcoin. Então cuidado com a alavancagem, cuidado com shitcoins. O Bitcoin aí é realmente diferente de tudo isso se você tem paciência, entende o ativo e está pensando no longo prazo, certo? Bom, então falamos agora sobre as liquidações aqui em reais também. A gente vê um aumento bastante expressivo aí no dia de hoje, com preço acima dos 600 mil reais. Então olha só, né, se a gente continuar vendo o aumento do dólar em relação ao real, que na sexta-feira subiu mais de 3%, talvez a gente veja em um futuro não tão distante o Bitcoin aí próximo de R$1 milhão, o que seria uma marca bastante brutal. No Brasil já é quase impossível aí para o brasileiro comum adquirir um Bitcoin inteiro. Quando chegar em R$1 milhão vai ficar ainda mais difícil, né, se chegar, mas eu acho bem improvável que chegue eventualmente. Por quê? Por causa da equação clássica, né, das moedas fiduciárias. As moedas fiduciárias estão perdendo poder de compra ao longo do tempo e o Bitcoin, ele cada vez tem uma inflação decrescente, então a conta aí acaba fechando no Bitcoin se valorizando em relação às moedas fiduciárias. Então eu acho que eventualmente o preço do Bitcoin pode chegar, sim, é muito provável que chegue em R$1 milhão. A gente não tem como prever o futuro, mas olhando aqui os dados, as informações que a gente tem disponíveis, me parece bastante provável. E quando isso acontecer,
realmente vai ficar ainda mais difícil para o brasileiro comum alcançar aí um Bitcoin inteiro. Lembrando que eu já fiz vídeos aqui recentemente no canal falando sobre como um Bitcoin inteiro pode ser muito no futuro, porque teremos no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoin, aliás, muito menos que isso, porque Bitcoins serão perdidos, e a gente tem aí muito mais milionários do que isso, temos bilionários também, a gente tem muito mais dinheiro, então não vai ter Bitcoin para todo mundo, menos 0,1 Bitcoin, o que já é provavelmente um valor bastante elevado, e no futuro pode ser algo realmente brutal, já pode ficar difícil, né, com o Bitcoin chegando em 1 milhão de reais aqui, por exemplo, o 0,1 Bitcoin seria 100 mil reais, o que já é um valor bastante elevado. A situação no Brasil aqui, na verdade, não é fácil. Hoje em dia a gente tem carros populares, 80 mil reais, né? Então, realmente, a situação no Brasil está bastante complicada. Olha como é mais fácil acumular satoshis aí se você ganha em dólar, né? Então, por exemplo, para o americano, ele precisa pagar 115 mil dólares, 115 mil dinheiros, digamos assim, para comprar um Bitcoin. Aqui no Brasil a gente tem que pagar mais de 600 mil e subindo. Então, se a gente analisar aí a relação entre real e dólar, aqui a gente vê que ao longo da história o dólar vem se valorizando em relação ao real. Claro, é uma moeda muito mais demandada, os Estados Unidos é uma economia muito mais forte, muito mais livre do que no Brasil, então esse movimento é natural. Então a coisa não é fácil para os brasileiros, ainda mais se a gente considerar a quantidade de burocracia e de impostos que a gente tem aqui no país, certo? Esse aqui é o site do Impostômetro e só agora, né, estamos em outubro de 2025, já pagamos mais de 3 trilhões de dólares em impostos, né? Então é brutal aí a quantidade de dinheiro que a gente paga aí para políticos e burocratas, entre aspas, administrar o nosso dinheiro, né? Vamos confiar em políticos e burocratas para administrar o nosso dinheiro? Claro que não, né? Ninguém cai nesse conto de fadas, ou pelo menos não deveria, porque infelizmente muita gente ainda cai nessa mentira aí de que políticos e burocratas se preocupam muito com a gente, então a gente deveria pagar cada vez mais impostos para que eles cuidem do nosso dinheiro e cuidem de nós, né? Enfim, dizendo assim, é óbvio que isso não faz sentido nenhum, e eu acho que talvez a informação descentralizada, a internet, a informação descentralizada e distribuída esteja acordando cada vez mais pessoas. Espero realmente que isso aconteça, porque é realmente revoltante a quantidade de impostos que a gente paga aqui no Brasil, certo? E a vida fica cada vez mais difícil, principalmente para as pessoas mais pobres e para a classe média, certo? Porque os ricos eles podem fugir do país, né? Então, por exemplo, em 2024, 32,4 bilhões de dólares fugiram, entre aspas, aí do Brasil, né? Então, fuga de capital somou 32 bilhões de dólares, eu falei errado, né? 32 bilhões de reais em 2024 e em 2025, então, segundo a Bloomberg, aqui, Bloomberg Line é o site, né? O Brasil deve liderar a fuga de milionários na América Latina, segundo o estudo. Então, a situação não é fácil na América Latina, mas o Brasil, ele está conseguindo se superar aí, realmente, nos últimos anos, né? Sem contar fuga de cérebros, né? Então, de repente as pessoas têm um pouco mais de dinheiro, então elas vão gerar empregos em outros países, dado toda a burocracia e impostos crescentes aqui no Brasil. E também as pessoas que têm aí uma qualidade, uma habilidade especial aí, intelectual, profissional, eles também acabam fugindo muito do país, justamente porque aqui a gente tem impostos altíssimos, muita corrupção, pouca segurança, né, impostos cada vez mais altos, burocracia, é realmente muito difícil a situação aqui no Brasil. Então, fuga de cérebros, cresce a ida de brasileiros qualificados aos Estados Unidos, que é um país muito mais livre, mais fácil de empreender. Tem um ranking que eu gosto bastante, que é da Heritage Foundation, que classifica os países onde é mais fácil empreender, e são justamente nos países onde é mais fácil empreender que a qualidade de vida é melhor, certo? Então, quanto mais fácil for para empreender, quanto maior a liberdade econômica para empreendedores, pequenos empreendedores e grandes empreendedores, gerar emprego, são as pessoas que realmente movimentam a economia, trabalhadores, empreendedores e não políticos e burocratas, melhor é para a população de uma maneira geral. Eu espero realmente que a situação melhore aqui no Brasil. Muitas pessoas estão acordando com a informação descentralizada, não à toa políticos e burocratas estão tão preocupados
em reduzir o acesso, controlar, censurar o acesso à informação para mídias descentralizadas, né, canais independentes. Então teremos esse embate aí nos próximos anos. Lembrando, isso não está acontecendo só aqui no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, essa disputa entre narrativas, onde tem pessoas aí de forma descentralizada tentando alertar mais pessoas, tentando trazer a verdade. E a gente tem aí um conluio entre a mídia tradicional e políticos, burocratas, né? A velha política e a velha mídia agindo em conjunto para tentar continuar controlando a informação, controlando a população. Espero realmente que a verdade, né, que a verdade prevaleça. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da atualização rápida aí sobre os ativos. O Bitcoin subiu logo, então, assim, eu queria falar também sobre o Maier Multiple, que é um indicador muito interessante aí. Então, olha só como o Maier Multiple caiu, né, chegou bem próximo de 1. Geralmente, quando o Maier Multiple está baixo, o preço não está esticado, eventualmente temos alguma promoção no Bitcoin, e quando ele sobe, a gente tem um preço muito esticado, que foi o que aconteceu nas últimas máximas. Então, interessante aí, foi uma oferta relâmpago, talvez, não sei, vai depender aí da economia global, porque se a gente tiver uma recessão mais forte aí sim, ativos voláteis, ativos com liquidez como Bitcoin, bolsa aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países, pode acabar corrigindo forte, né? E a gente tem aí a retirada de dinheiro de países emergentes como o Brasil, por exemplo, né, como a América Latina, e a flight to quality, ou fuga para a qualidade, né? Voo para a qualidade, então dólar subindo, euro subindo, geralmente é isso que acontece. A gente tem também a característica muito interessante dos metais que estão se valorizando muito, então temos o ouro principalmente acima dos $4.000, próximo da máxima histórica, o que reflete um pouco aí a instabilidade das moedas fiduciárias, da crise da dívida mundial e investidores procurando alternativas aí para esse novo sistema financeiro global que vem se formando. Bom, então é isso. Agora eu acho que eu consegui contemplar todos os pontos que eu queria para este vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal. Muito bom falar sobre esses temas aqui com vocês. Fiquem à vontade também na seção dos comentários. E se você gosta muito do canal, quer ajudar aí bastante o canal aí a produzir conteúdos com mais frequência e mais qualidade para vocês, considere fazer parte da área de membros com uma contribuição irrisória aí mensalmente. Bom, eu vou ficando por aqui. Grande abraço, vejo vocês ainda hoje ou no próximo vídeo do canal.